Olá, eu sou a Isabela Oliveira e nessa série de vídeos que eu tô trazendo aqui para vocês, eu vou explicar o que é a constelação familiar, para que ela serve, quando que você pode se beneficiar dela, quem pode se beneficiar, quais são os efeitos, riscos ou não. E se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostam desse assunto, aproveitem para dar o seu like, aproveitem para se inscrever no canal, porque toda semana tem novidade aqui. Pois bem, o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante. Eu fiz aqui uma listinha, ó, de tudo que eu tenho que contar para vocês. Nós vamos estar falando sobre uma dúvida muito comum. Muitas pessoas acham que a constelação familiar é uma terapia. Inclusive, alguns consteladores, né, eles também são terapeutas, às vezes psicoterapeutas, psicólogos, eles falam da constelação familiar como uma terapia. E de fato, a constelação familiar, ela surge no campo da psicoterapia. Ou seja, ela surge quando lá na década de 50 ou até mesmo antes, os psicólogos, os psicoterapeutas, eles procuravam soluções para o cliente já não mais olhando para a pessoa isolada, mas a pessoa em relação às outras que faziam parte da sua família ou daquele grupo onde a pessoa estava inserida. Então, de fato, a constelação familiar surge nesse contexto, mas ela hoje em dia não pode ser considerada uma terapia. Por que ela não pode ser considerada uma terapia como essa psicoterapia que é realizada pelos psicólogos? Eu, inclusive, sou psicólogo, sou inclusive a primeira psicóloga brasileira que se formou numa universidade, num curso de psicologia que já aceita a abordagem das constelações familiares, que foi um curso que eu fiz na Universidade Multicultural CUDEC, no México, onde eu fiz uma graduação e um mestrado em psicologia sistêmica. Mas a constelação familiar não é uma psicoterapia. O que acontece quando você vai no psicólogo? E aqui eu vou te ajudar a entender essa diferença. Você vai lá, você vai procurar ajuda, você vai contar o que está acontecendo na sua vida, o psicólogo vai te perguntar sobre o seu passado, sobre sua relação com a sua mãe, sobre a relação com o seu pai, como você está se sentindo, e vai fazer uma investigação, tanto do seu passado, quanto dos seus sentimentos, da história de vida da sua família, né? E aí você vai uma segunda vez, uma terceira vez, você vai toda semana e você vai tendo um acompanhamento gradual de todo o seu processo. Super recomendo para quem esteja necessitando realizar um processo como esse. Por quê? Porque você tem um acompanhamento que vai te levando nesse caminho de autoconhecimento, a olhar para o seu passado, a olhar para suas atitudes no presente, para o seu caráter, a sua personalidade, enfim, super útil. Mas o que acontece numa constelação familiar? Você vai lá toda semana para uma constelação familiar? Toda semana você é constelado, né? Ou seja, é feita uma representação das imagens internas que te afetam? Não. A gente, de um modo geral, vai fazer uma constelação familiar quando a gente tem uma questão muito clara, quando a gente tem uma questão que a gente não consegue resolver. E quantas vezes eu, como consteladora, não recebo pacientes, clientes que vêm dos psicólogos? Por quê? Porque muitas vezes a terapia não vai para frente, a terapia tá lá, parada, ou seja, o psicólogo já não vê mais por onde tirar dentro da memória da pessoa, dentro do dia a dia dela, e ele fala, olha, tem alguma coisa bloqueando esse processo que a pessoa faz dentro da psicoterapia. Aí ele fala, olha, vai procurar a Isabela, que ela é uma boa consteladora, e ela vai fazer essa configuração da sua questão, né? Seja um relacionamento com o pai, com a mãe, uma doença, um problema financeiro, e a partir dali vem à tona essa imagem inconsciente que está motivando, que está por trás do problema. Então, uma constelação familiar é quase como se fosse uma cirurgia. Você faz cirurgia toda semana? Não, você não faz cirurgia toda semana. Então, você vai lá, coloca algo essencial em movimento, aparece essa informação que muitas vezes vem lá do passado familiar, e depois disso, a constelação vai ter um efeito que inicialmente a gente achava que esse efeito durava 2 anos.
Hoje em dia, Sophie Helling, vocês podem procurar lá no livro dela, A Própria Felicidade, ela vai falar em 10 anos de efeito. Eu digo assim, vocês imaginem, você tem lá um filme, né? Uma câmera. Você liga essa câmera, você vê um filme. Aí você desliga a câmera, mas é como se o filme estivesse continuando a acontecer. Ou seja, você viu um pedacinho do filme com a constelação familiar, com aquilo que você experimentou numa constelação familiar em grupo, e depois aquilo continua atuando dentro de você com uma nova imagem benéfica que vai guiar os seus passos durante muito tempo, da mesma maneira que ela estava lá internamente, inconsciente. Vai continuar uma imagem boa dentro de você, que vai desabrochar como uma sementinha, que vai fazer com que você tenha mais tranquilidade, mais clareza para tomar suas atitudes no seu dia a dia. E olha, não adianta só fazer uma constelação familiar, não, viu? Constelação familiar não é mágica, não é terapia nem é mágica. Então, podem acontecer efeitos fantásticos? Sim. Pode acontecer uma mudança que nenhum processo psicoterapêutico te ajudou, nenhum remédio, nenhum vizinho, nada resolveu, nenhum advogado? Sim, pode. Mas, de um modo geral, você vai ter que fazer a sua parte depois. Então, uma constelação familiar, ela não exige que você depois vá no mesmo constelador ou que você constele o nariz, o olhinho, o ouvido, o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o fulano para poder estar bem. Não, você vai quando você tem uma questão. Bom, mas você gostou tanto, teve tantos benefícios que você resolveu, por exemplo, entrar dentro de uma formação, dentro de um treinamento. Aí sim, você fará vários exercícios onde você vai ter a oportunidade de olhar para o seu relacionamento com a sua mãe, o seu relacionamento com o seu pai, o relacionamento com os dois ao mesmo tempo, com o casal, né, com os seus irmãos, vivos ou mortos, com o seu corpo, com a sua autoestima, com o dinheiro, com a sua profissão. Aí sim, são o que a gente chama de exercícios sistêmicos. São pequenos movimentos que a gente vai fazendo ao longo de um processo de formação, de treinamento. Aí você vai sendo conduzido passo a passo a olhar para todos os seus relacionamentos e vai crescendo com essas novas imagens que vão sendo trazidas à tona por esses exercícios. Então é muito importante que vocês saibam disso, que saibam que existem efeitos terapêuticos numa constelação familiar, mas que não é uma terapia, não é uma psicoterapia tradicional como os psicólogos. E vocês devem entender que, por exemplo, o médico, o psiquiatra, por exemplo, vai ser a pessoa adequada para te passar um remédio. Concorda? Um psicólogo não vai poder te passar um remédio. O psicólogo é a pessoa adequada para você fazer o seu acompanhamento psicoterapêutico. Ou seja, a sua academia, para você ir toda semana lá malhar o seu músculo do autoconhecimento. O constelador é mais como um cirurgião da alma, aquele que vai ajudar a trazer essas informações à tona e a colocar essas relações que estão mal resolvidas, que estão em conflito, em movimento. Ou seja, são funções diferentes e complementares, e eu espero que esse vídeo tenha sido claro e que também, se você encontrar um constelador que considere esse trabalho como uma terapia, que você saiba entender que algumas pessoas têm uma visão diferente da minha, e essa é a que eu trago para vocês aqui, que assim foi eu aprendi e assim eu passo para vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, o que eu tenho para dizer para vocês? Cliquem aqui, se inscrevam no canal, apertem o sininho e esperem as novidades, porque toda semana tem coisa nova aqui para vocês. Até o próximo vídeo.